Amém? Então, como estávamos dizendo sobre essa lei da semeadura, nós recebemos de graça e com certeza nós iremos colher também os resultados daquilo que nós recebemos e estamos doando, estamos dando, estamos repassando. A lei da semeadura, ela funciona com certeza para o líder generoso. O líder generoso é o líder liberal, né? No sentido assim, o coração dele está liberado para abençoar, está liberado para ajudar, está liberado para estender a mão, está liberado para atender a necessidade do seu próximo, né? Então, que Deus nos dê um coração generoso. Nós, na condição de líder, precisamos ter um coração generoso, liderar com generosidade, com predisposição para se doar, ok? O capítulo 8 fala de outra virtude importante na vida do líder, que é a sinceridade. O que significa sinceridade? Significa sem máscara, sem cera, sem hipocrisia, sem fingimento. Romanos, no capítulo 12, versículo 9, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se o apóstolo Paulo está dizendo para o amor ser não fingido, é porque há possibilidade de nós forjarmos, né, dissimularmos um amor que na verdade não existe. Então, a pessoa sincera é aquela pessoa que não tem duas caras, não tem máscara. Ela é o que demonstra ser na íntegra. E que Deus nos conceda uma vida assim, com transparência, que as pessoas possam olhar para nós e saber que nós somos aquilo que falamos. O bom líder, ele deve ser aquilo que ele prega, viver aquilo que ele ensina, ok? Os três lados da história. Precisamos entender que ao nosso lado da história, o seu lado da história, o lado do outro, e existe o lado da verdade. Então, quando a gente contamos um episódio, uma história, um fato que aconteceu e que nós estamos relacionados a esse fato, a essa história, principalmente se for do nosso interesse, nós vamos defender o nosso lado, ignorando o lado do outro. Aí Paulo diz, que nós não devemos buscar aquilo que é nosso, mas aquilo que é do outro. Então, numa história, existe três lados. Numa história existe três lados. O meu lado, o lado do outro e a verdade. Então, o que tem que prevalecer na vida de um homem sincero, íntegro, de um líder sincero, não é nem o lado do líder, nem o lado do liderado, do colega, do amigo, mas o que tem que prevalecer é o lado da verdade. Então, nós não temos que defender o nosso interesse, mas o interesse coletivo, defendendo sempre a verdade. O verdadeiro líder, ele não torce os fatos a seu favor, não torce os fatos a seu favor. É aquele líder que, se ele estiver errado, ele tem a hombridade, o caráter, de reconhecer o seu erro, sem torcer os fatos, admite que errou, e está pronto a se retratar, tudo em nome da verdade. Tudo em nome da verdade. Então o verdadeiro líder, ele não torce os fatos a seu favor, não omite nem acrescenta coisa alguma. O verdadeiro líder, ele não omite, não acrescenta, não inventa história, ele é a favor da verdade. E Jesus, ele disse lá no seu sermão,
Seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Então, cabe a nós, líder cristão, sermos verdadeiros, sermos sinceros no nosso falar, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Precisamos ser sinceros, sem máscara, sem hipocrisia. Jesus ele condenou os fariseus e chamou de hipócrita, porque os fariseus eles ensinavam uma coisa, mas viviam outra. Viviam outra. Isso é dissimular, isso é representar. E, lamentavelmente, nós temos visto muito isso. Pessoas que falam, pregam, ensinam com tanta veemência e têm uma boa retórica, prega muito bem, mas não vive aquilo que prega. Então, está dissimulando, está fingindo, está representando. Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá na sua carta aos Filipenses, ele diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, Filipenses 4:8 diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Então, o servo de Deus, o líder cristão, ele pensa nas coisas que realmente são valiosas. Ele pensa em coisas que realmente produzem mudança. Ele pensa nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são honestas. Tem pessoas preocupadas com mudança externa. O líder, ele não se preocupa com mudança externa, mas com a mudança do interior. Tanto a dele quanto do seu grupo. Deve ser essa a nossa vocação, queridos. Nós temos que nos preocupar com a nossa mudança interior e com a mudança do nosso grupo também. Falar a verdade é saber tocar na ferida de alguém de forma carinhosa, para que a ferida cicatrize, e é saber dar injeção. Um bom enfermeiro, ele aplica a injeção no paciente, que o paciente às vezes quase que nem sente, é quase imperceptível a dor da mão tão leve do enfermeiro. Assim deve ser nós, os filhos de Deus, nós que somos servos do Senhor, temos que saber aplicar a verdade. Jesus falava a verdade, ele não torcia a verdade, ele ensinava a verdade na íntegra, sem machucar ninguém, sem humilhar ninguém, sem ofender ninguém. Jesus falava a verdade, ele tinha habilidade no falar a verdade. E assim somos nós também. Temos que estar sempre pronto para falar a verdade, porque nós somos pessoas sinceras. Não só falar, mas viver a verdade. Eu acho que aqui em questão, uma vez falando de liderança, não é nem mais a questão de falar, é a questão de viver. Nós precisamos viver a verdade, viver na verdade, pois para isso Deus nos chamou. No capítulo 9, fala o líder tem que saber perdoar. O líder tem que saber perdoar. Há pessoas que carregam sentimento, mágoas, feridas ao longo da vida, ao longo da sua trajetória, porque não sabe perdoar. E na questão de liderar, a gente que vai trabalhar como grupo, é impossível trabalhar com ressentimento de pessoas que fazem parte da nossa equipe. É impossível liderar um grupo de jovens, um grupo de CIB, se o líder tem ressentimento, ou dentro do grupo tem alguém ressentido, magoado. O trabalho não flui, o relacionamento fica prejudicado, a gente não consegue olhar no olho, a gente começa a dissimular, aquele sorriso
mecanizado, porque nós estamos com ressentimento, existem causas que não foram tratadas, e tempo não resolve tendência, tá? Tem pessoas que pensam que com o tempo a coisa vai melhorar. Não, o que nós precisamos é fazer o que Jesus ensinou. Quando fores apresentar a tua oferta e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá depressa a ele, reconcilia-te com ele enquanto está com ele no caminho. Deixa a tua oferta ao altar, deixa a tua oferta ali. Volta, reconcilia-te primeiro, tá? Então, antes da gente fazer qualquer tipo de oferta a Deus, antes de qualquer culto, antes de qualquer celebração, qualquer reunião que nós iremos fazer, tá? Qualquer culto de adoração a Deus, precisamos fazer uma reflexão, saber se estamos realmente bem com Deus, bem com os nossos irmãos, tá? E porque senão o nosso culto ele não chega ao seu objetivo, que é agradar o coração de Deus. Então precisamos entender isso. Não dá para trabalhar com ressentimento. Jesus ensinou uma verdade fundamental na questão do relacionamento. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai não vos perdoará. Isso é um princípio, né? É o princípio do perdão, né? Se a gente não perdoa, Deus também não nos perdoará. E isso também está implícito lá na oração que Jesus ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como? Como é que Deus vai perdoar as nossas dívidas? Da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos devem, aquele que nos ofende. Se nós não perdoarmos, Deus também reterá o perdão até que nós nos reconciliemos com os nossos irmãos, com o próximo. Ok? Então, esse é o princípio. 3 passos para abrir o caminho do perdão. 3 passos. Primeiro, o autoanálise. É a introspectiva. Na passagem clássica, né, da Santa Ceia, lá de 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 28, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, tá? Depois coma desse pão e beba deste cálice. Uma coisa que nós precisamos fazer é o autoanálise, tá? É entender, tá? O porquê alguém está chateado comigo ou eu estou chateado com alguém. E essa introspecção, esse autoanálise é olhar para o espelho e entender que, assim como meu irmão teve uma fraqueza de ter me aborrecido, eu também tenho fraqueza que aborrece alguém. Então, é o que Jesus ensinou também. Ele disse para a gente primeiro tirar, quando a gente faz julgamento, né, a gente julga as pessoas, ele diz que nós temos que primeiro tirar o argueiro que está no nosso olho, para depois cuidar, tirar a trave do olho do outro. Tá? Isso é introspecção, é o autoanálise. É você fazer uma análise da sua vida, tá? E saber o porquê o relacionamento com o irmão está prejudicado, tá? E buscar, tá? Continuar buscando a reconciliação. Mas primeiro tem que ser feito uma introspecção do problema. Orar pelos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44, desculpe. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha só, irmão. Esse é o passo para abrir o caminho do perdão. Parece assim, o ensinamento de Jesus parece coisa assim absurda. Orar pelos inimigos, sim, nós temos que orar pelos nossos inimigos. E quando nós orarmos pelos nossos inimigos, nós não temos que orar por ele pedindo a Deus que faça justiça, que aplique juízo sobre ele, mas orar pedindo a Deus que nos dê um coração amável, um coração tratável, para nos aproximar deles e amá-lo. Interessante que a Bíblia manda
orar é amar os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. E fazer bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Meu Deus. E vos persegue. Isso é verdadeira transformação, irmãos. Isso é transformação. Então a gente percebe que essa transformação não é aquela transformação de aparência. Para você orar pelo inimigo, amar o inimigo, bendizer o inimigo, aquele que vos odeia, que vos maltrata, você orar por ele, isso é mudança, isso é transformação. É como Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. O homem natural não entende essas coisas, mas nós que somos espirituais, com certeza compreendemos que o melhor a fazer para sermos curados, né, das mágoas, das ofensas, é liberar o perdão. Tem pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão e tem outros que têm dificuldade de aceitar o perdão. Tá? Para ambos é uma questão de soberba mesmo, né, de orgulho. Tá? Pessoa que acha que vai se rebaixar pedindo perdão a alguém. Tá? E tem uns que chegam a ponto de ficar tão fechado no seu mundo, né, que ele não libera o perdão. Então, para quem não libera perdão, não tem habilidade para perdoar, não pode liderar. Tá? Porque quando a gente lidera, precisamos estar consciente de uma coisa: seremos volta e meia machucados, criticados e ignorados, mas a Bíblia manda orar por ele, perdoar ele, ok? Então, os 3 passos para abrir o caminho do perdão é autoanálise, né? Orar pelos inimigos e esperar a cura. Tem coisa que demora um pouco, a ferida foi muito grande, então nós temos que ter paciência, dar tempo ao tempo, até que a ferida cicatrize totalmente. Capítulo 10, estamos indo para o fechamento dessa nossa aula. Fala sobre o poder. Uma vez que poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição, na condição de filho de Deus, Jesus não usava dessa prerrogativa. Em seu ministério nunca usou a expressão popular que a gente usa, né, de dar carteirada. Jesus nunca deu carteirada. Ele sabia quem era, sabia da sua missão, mas ele era discreto, humilde, de coração. E assim deve ser nós que somos servos do Senhor, na nossa chamada, precisamos nos espelhar em Jesus, né? Nos espelhar nele. Tem pessoas que, quando assume uma determinada posição, ele pensa que a posição que ele assumiu de liderança é para subjugar alguém que está abaixo dele, né? Pressionar, humilhar alguém que está abaixo dele. Não é isso não. Quando nós assumimos uma posição de liderança, nós assumimos essa posição porque talvez foi visto em nós maturidade para isso. Mas, na verdade, a maturidade é justamente a capacidade de usar o poder sem pisar em ninguém. Isso é maturidade. Tá? Como nós falamos lá em cima, que a gente perdoar o nosso inimigo é verdadeira transformação, aqui, saber usar o poder é uma demonstração de maturidade, porque nem todo mundo sabe usar o poder. Tá? Muito bem, há duas espécies de poder. O poder da posição, tá? Pessoa que tem posição, tem título, tá? Gerente, um fiscal, um patrão, um presbítero, um pastor, um diácono, um evangelista, um missionário. Isso é o poder da posição. E existe também o poder pessoal, exercido através
do carisma, da personalidade ou capacidade do líder, independente da posição, cargo ou função que tenha. Tem gente que ele exerce liderança sem ter o poder, né? Sem ter o poder do título. Não tem título nenhum, né? Mas exerce liderança. Então, existe essas duas espécies de você exercer, de você usar o poder. Tá? Você pode usar o poder através da posição que você exerce, conforme eu já falei, posição de pastor, de presbítero, e existe também outra maneira, outra espécie de usar o poder, que é o poder pessoal, exercido através do carisma. Tem pessoas que têm carisma, né? Personalidade forte, capacidade de liderar. São as duas espécies de líder, de poder, desculpa, de poder. Mas há um problema muito sério que está acontecendo, infelizmente, nos nossos dias, que é o abuso do poder. Tá? É um problema muito sério. Há líderes que, para manter o poder, lançam mão dos seguintes meios: a persuasão ou a manipulação. É lamentável quando a gente percebe esse tipo de comportamento na liderança, né, da qual nós nos espelhamos, mas a gente percebe que algumas palavras, né, algumas mensagens são formatadas, né, com a intenção de persuadir. Nós sabemos que a palavra de Deus, o ensinamento, a profecia, é para edificar, consolar, né? É para isso. Mas existem pessoas que estão usando do poder, do abuso do poder, para manipular pessoas. Manipular. Existe um outro meio que alguns líderes têm usado, né? Que é usar o sentimento de culpa ou de vergonha, tá? Lançando a pessoa a um sentimento de vergonha mesmo, levar a pessoa a sentir culpa de alguma coisa que fez ou deixou de fazer. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia, ela fala sobre dízimo. Nós devemos ser dizimista fiel. Dízimo, para mim, é uma questão não de lei, não de legalidade, mas uma questão de gratidão. Está na Bíblia. Jesus ele falou sobre o tema. Tá? O Antigo Testamento fala muito sobre o tema, tá? Sobre oferta. Paulo defendeu muito a necessidade da igreja ofertar. Agora, quando a gente leva a pessoa a sentir-se culpado, tá, por alguma coisa que está dando errado, porque a pessoa não dizimou, isso é lançar mão de meios tão mesquinho, tão vazio, de ensinamento, tá, que nos causa assim certa tristeza e constrangimento ver que existe uma liderança que manipula, persuade e leva as pessoas ao sentimento de vergonha no meio da igreja, tá? Num culto, tá? Onde tem centenas de pessoas, um líder destacar alguém no meio do grupo por alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer, tá? Envergonhar as pessoas. Um outro abuso de poder que eles lançam mão através da ameaça. Tá? Antigamente se pregava muito, se evangelizava muito, dizendo assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. A gente sabemos disso, a Bíblia fala sobre isso. Tá? Mas essa não é a forma correta de você evangelizar, através de ameaça. O evangelho a gente prega através do amor. Tá? Então, quem exerce liderança, né, tem que saber usar o poder que lhe foi confiado, tá,
para que não haja necessidade nenhuma da pessoa que está exercendo o poder ameaçar o outro, principalmente falando da obra de Deus, onde o autor da mudança é o Espírito Santo quem convence, quem transforma, quem muda. Tá? Se há no meio do grupo, tá? Do nosso grupo, alguém que com um comportamento contrário ao grupo, nós não temos necessidade de ameaçar, porque o Espírito Santo ele é poderoso para mudar, para mudar o comportamento. Um outro meio que alguns líderes estão usando para exercer o poder é rebaixar ou ridicularizar. Isso é desprezível, não? Isso é desprezível. Chega a ser imoral você rebaixar ou ridicularizar alguém. E outra coisa é que eles apelam para os sentimentos. Tá? Então, são alguns meios que alguns líderes, né, lançam mão para usar o poder a seu bel prazer. Né? A seu bel prazer. Então, que Deus nos ajude para que possamos usar o poder para crescimento do grupo, para crescimento do reino, para a obra do Senhor. Amém? Deixa eu agora só ler aqui para os irmãos, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. O quinto princípio. Esse princípio seria a verdade, o texto áureo, né, de cada capítulo. Né? Diz assim: só um líder verdadeiramente forte pode ser verdadeiramente bondoso. Que dá a impressão assim, a bondade isso é para os fracos, não. Bondade é para os fortes. Não? Uma pessoa boa, ela demonstra que ela realmente é forte. Os fortes são bons. O sexto princípio, ou verdade aplicada. O verdadeiro líder coloca os interesses das pessoas na frente das tradições humanas, dos costumes. Tá? Então, o verdadeiro líder ele coloca os interesses das pessoas na frente. O sétimo princípio, o verdadeiro líder dá com generosidade. Então, você que é líder, foi chamado para liderar, abre o coração, dê com generosidade, porque Deus também, a medida de Deus é uma medida de generosidade. Ele nos abençoa com a medida, eu costumo dizer, a medida do pipoqueiro, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É assim que Deus nos abençoa e é assim que nós devemos também abençoar as pessoas. O oitavo princípio diz assim: o verdadeiro líder diz a verdade em amor. Não precisa ofender, não precisa magoar, mas também não pode omitir a verdade. O nono princípio é: o líder é capaz de perdoar porque já experimentou o que é ser perdoado. Só quem foi perdoado sabe perdoar. Muito bem. E o décimo princípio diz assim: é quando obedece a Deus e serve aos outros que o líder encontra o seu maior poder. Então, quando a gente obedece a Deus e serve aos outros, é que nós encontramos o nosso verdadeiro poder. Deus nos concedeu poder para servir. Quem não vive para servir, não serve para a obra de Deus. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Até semana que vem. Em nome de Jesus.